Oremos. Soberano e eterno Deus, louvado seja o teu santo nome. Tu és o único digno, soberano, eterno, único digno de todo louvor, honra, glória, adoração. Pelo sangue eterno, precioso de Jesus, nós podemos ser gratos ao Senhor, podemos nos achegar a Ti nesta noite. Pedimos a direção do Teu Santo Espírito, ó Pai, no compartilhar da Tua palavra, junto aos professores ali que estarão ministrando às crianças também. Prepare o coração dessas crianças para que desde cedo possam essa semente ser plantada e germinar no coração delas e sejam servos do Senhor, proclamando o Teu Evangelho. Também clamamos ao Senhor aqui na exposição da mensagem, dá-me graça, dá-me direção do Teu Santo Espírito, também ao coração de cada um, que possamos, ó Pai, estar abertos para tudo aquilo que a Tua palavra tem a nos ensinar. Obrigado por esta oportunidade, obrigado por podermos cultuar ao Senhor. Louvado seja o Teu santo e eterno nome, no nome santo de Jesus. Amém. Boa noite, amados irmãos. Graça e paz por Cristo Jesus. Um privilégio estar aqui nesta noite, um privilégio poder estar aqui no dia que eu não sei se isso é meio proposital ou o pastor Ciro está orando contra a nossa missão de ir embora, porque ele não me tirou da escala e como eu estava escalado, eu já permaneci aqui para pregar, já que estaria imprudente. Então, mas eu acho que ele está orando sim para dar certo, né, pastor? Espero que sim. Minha gratidão aos irmãos, aqueles que têm orado por nós. Deus tem encaminhado todas as coisas e nós estamos muito felizes pela direção que Deus tem nos dado aí nesse novo propósito. E também estamos muito felizes em chegar aqui, ser recebido pelos irmãos. Parece que faz nem 2 dias que eu saí, mas já faz 15, então... mas dá muita saudade dos irmãos. Eu estou acompanhado pela internet aí, as mensagens, os estudos, e sou grato a Deus pela direção que Deus tem dado à igreja e pela participação dos irmãos. É gratificante chegar aqui, por exemplo, na EBD e ver a quantidade de irmãos que têm participado, que têm se empenhado, que têm buscado conhecimento, ver que os cultos nos lares e as programações estão aí com participação ativa da igreja. Isso é gratificante saber que a nossa igreja tem crescido nesse trabalho, porque nós estamos aí, né, nesse mês, pensando nisso. Estamos meditando nesta questão. Qual? Cumprir a missão. O tema da nossa campanha, né, no poder do Espírito, vamos completar a missão. Então, o foco é sempre o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo na nossa vida, mas o fim é completar a missão, a direção dele. Não é só entender sobre o Espírito Santo, mas saber qual o propósito e o que nós temos a ver com o Espírito Santo em nossa vida. Então, quando nós vemos a igreja em ação, a igreja em atividade, nós vemos que a igreja não tem só buscado o conhecimento, mas também a prática daquilo que o Espírito Santo tem direcionado às suas vidas. Quero compartilhar com os irmãos aqui, no tempo que tenho, sobre o tema 2 evidências para cumprir a missão. 2 evidências para se cumprir a missão. Tá bem? Nós estamos falando sobre uma missão, né? No poder do Espírito, vamos completar a missão. Qual seria essa missão? Nós já temos falado algumas vezes, mas vamos relembrar aí, puxando um pouquinho o gancho desde o início. Qual é o propósito? Qual a promessa? O que Deus tem demonstrado à humanidade, ao ser humano, o que ele está fazendo desde o início, desde o relato bíblico, desde o Gênesis, tá? O que aconteceu? O que a Bíblia ela discorre para o conhecimento do ser humano sobre uma obra que Deus está fazendo? A obra de restauração de todas as coisas. A queda aconteceu e aí Deus prometeu que consertaria isso, que enviaria um que
resolveria o problema. Então, todo o relato a partir de Gênesis 3 vem demonstrando como Deus está fazendo isso, como Deus está cumprindo essa missão. E aí nós vemos o chamado de Abraão. Quando Deus chama Abraão, ele começa a divulgar a Abraão alguns detalhes do que viria junto com essa restauração de todas as coisas. Então ele chama Abraão e fala que a partir de Abraão, ele vai começar a cumprir a promessa daquele que iria vir. Então ele faria uma descendência, prepararia o caminho, prepararia um povo para que pudesse vir aquele prometido em Gênesis capítulo 3. Nós sabemos, né, não precisamos ficar falando aqui, que é o Senhor Jesus. Então esse o prometido começa-se, Deus começa a cumprir a sua promessa em Abraão. Ele chama Abraão e fala: de ti eu trarei, né, farei uma descendência que abençoarei todos os povos da terra. Ou seja, estarei resolvendo o problema ali que todos os povos da terra foi separado da comunhão com Deus, da presença de Deus, a morte espiritual, a condenação eterna. Então, a partir dali, Deus estaria dando os passos, ou mostrando para a humanidade o que ele está fazendo para que todos os povos fossem abençoados a partir da descendência de Abraão. Então, nós temos uma direção, algo que nós não podemos perder de vista, que o povo ali, a partir de Adão, depois chegando em Abraão, e a partir de Abraão, toda a palavra, toda a esperança, toda a expectativa desse povo começa a estar centralizada nesse que viria para resolver o problema. Tá? Então, quando o tempo vai passando e vai se formando um povo, vai criando-se uma nação, esse povo perde um pouco o sentido da visão, o sentido da promessa de Deus, porque esse povo começa a centralizar a promessa, a bênção somente para aquele povo. Esqueceu que a promessa de Deus era iniciar ali para que toda a humanidade, toda a terra todos os povos fossem abençoados. Então o povo começa a centralizar um pouco aquilo somente no povo. E quando Jesus vem, ele começa a trazer os ensinos e ele começa a questionar o povo, dizendo: peraí, vocês não olharam direito, a promessa não é essa. Então, por quê? A expectativa deles já estava de uma forma totalmente distorcida, porque a expectativa deles era alguém que viria para resolver um problema, até um libertador político, alguém que viria a resolver o problema de liderar o povo ali e batalhar. Então seria um rei, um guerreiro assim. Então Jesus, a promessa dele não era essa. A promessa de Deus não era essa. E para que nós possamos pensar um pouco nesse tema de duas evidências para se cumprir a missão, nós vamos ler o texto de João, capítulo 4, a conversa de Jesus com a mulher samaritana. Eu estarei lendo dos versículo 1 ao versículo 26, os irmãos acompanhem. Estou usando a NVI para facilitar a projeção aí no telão. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos, quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. E disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu:
se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele teria dado água viva. Disse a mulher: Senhor, não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: Quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me desta água, para que eu não mais tenha sede, nem precise voltar aqui para tirar. Ele lhe disse: Vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: Você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com que agora vive não é seu marido. Agora o que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E Jesus declarou: Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Mas vocês samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está por vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Amém? Aqui nós temos um relato importante. É claro que tem muitos outros, mas importante para que nós possamos entender um pouco esse panorama da promessa de Deus feita lá no Gênesis até o cumprimento da missão, onde Jesus voltará e assim todas as coisas estarão restauradas. E existem algumas coisas principais para que essa missão dada à sua igreja hoje, né, não só desde o início, mas falando de hoje, a igreja, possa ser cumprida, para que nós possamos entender realmente qual que é a nossa missão, tá? Então nós temos a Bíblia relatando o que aconteceu desde Gênesis até hoje, e é até hoje mesmo, porque nós temos ali o relato da igreja primitiva, mas nós temos que se basear desde a igreja primitiva até hoje, continuarmos nesse mesmo propósito, porque o propósito não mudou, a missão é a mesma. Então nós temos o relato, nós temos a direção, mas existem duas principais evidências que eu quero compartilhar com os irmãos usando este texto. Primeiramente, entender que como que a visão desse povo já estava um pouco distorcida sobre o cumprimento da missão, do que Deus prometeu. O povo chamado por Deus, eles tinham por responsabilidade demonstrar ou tornar Deus conhecido a todos os povos. O propósito da nação, do povo judeu, era tornar que em todos os lugares o nome de Deus conhecido como o único Deus. Só existe um Deus, não existe outro. E aí, a partir daí, mostrar e demonstrar a todos os povos que os outros ídolos que eles tinham não era Deus, mas existia um Deus verdadeiro, e esse Deus tinha um propósito. E esse propósito era abençoar não somente os judeus, mas também todas as nações da terra. Neste propósito, o povo falhou. O povo judeu falhou e, consequentemente, não levou os outros povos a
entrar ou aprender essa visão e foram caminhando. Chegou a ponto de, nesse momento aqui, nós já temos relatos do próprio povo estar separado. Então, judeus e samaritanos não conversavam, porque samaritanos eram um povo misturado e outros. Então, tinha aquela briga entre eles e acabaram brigando por questões de adoração, porque a visão da missão estava ali se tornando algo diferente daquilo que Deus tinha prometido. Então, a promessa de Deus era abençoar todos os povos da terra. Mas, para que essa promessa se cumprisse, Deus sabia que a questão principal era que o ser humano, por si só, não conseguiria completar a missão. Não conseguiria fazer isso. Nós vemos que o povo falhou desde Gênesis e falha aí nos relatos de todo o Antigo Testamento. Mas a promessa de Deus era que a partir de Cristo, a partir de Jesus, ele fez uma promessa que tornaria essa missão mais eficaz. No Antigo Testamento, nós vemos a ação do Espírito Santo conduzindo, usando alguns homens para o cumprimento do propósito da vinda do Messias. Mas a promessa era derramar o seu Espírito sobre o povo. Derramar o seu Espírito para que conduzisse o povo. Porque aí sim a missão se tornaria possível. Aí sim a promessa de divulgar a boa nova, a graça de Deus, a promessa de restaurar todas as coisas que foi feita em Gênesis, aí sim a mensagem estava completa. Porque aí sim existia alguém que poderia divulgar essa mensagem de forma eficaz. O Espírito Santo de Deus. Ele que foi derramado a partir de Jesus consumar a obra ali na cruz. Então nós vemos que essa promessa, quando Cristo ele morre na cruz, quando ele vence a morte ali na cruz, quando ele derrota a escravidão do pecado e nos torna livres pelo seu sangue, ele derrama o seu Espírito sobre o povo, porque a partir da direção do Espírito Santo, nós podemos sim aí divulgar a mensagem de Deus com eficácia. Então existem duas evidências aqui nesse texto que tornou isso na vida dessa mulher samaritana possível. Quais são essas evidências? E devem ser elas as principais evidências que devem ser vistas na vida do cristão. Primeiro, o perdão anunciado. O perdão deve ser aceito na vida da pessoa. O perdão que é anunciado de Deus, o perdão que Jesus nos deu ali na cruz, que ele pagou o preço para restaurar a comunhão nossa com Deus, nós devemos, ao ouvir essa mensagem, crer que realmente nós estamos perdoados. Realmente entender que Jesus se tornou ali na cruz Senhor. Que o senhorio de Deus não é só algo que ele reina, como nós lemos, no texto que o pastor leu no início, sobre toda a terra, sobre tudo. Mas eu preciso entender que Jesus, ele reina sobre a minha vida. O convite de Paulo, dizendo aos romanos sobre os passos para a salvação, é que nós precisamos confessar Jesus como Senhor na nossa vida. Nós precisamos abrir a nossa boca e falar: o Senhor é o Senhor da minha vida. Eu reconheço que o Jesus na cruz tomou o nome que é acima de todo nome, como diz lá em Filipenses capítulo 2. Mas não somente é algo que está longe de mim. Não, ele se tornou o Senhor da minha vida. A partir desse momento, ele perdoou os meus pecados. Ele me fez livre. Esse perdão deve ser aceito na vida do cristão. Nós precisamos crer realmente que eu estou perdoado. Quando Jesus conversa com essa mulher e expõe o motivo da vergonha dela, do pecado dela, ali ela ouve as palavras de Jesus, mas no momento em que Jesus, aqui não está claro, a questão da confissão, mas está clara a questão do perdão que ela recebeu, que ela entendeu que aquele homem era o Messias.
de que naquelas palavras de Jesus realmente ele era o Cristo prometido, e prometido não somente para uma nação, mas para a vida dela. E o cristão, quando ele entende que ele é perdoado, que todo o peso que existia nas costas dele, que todo o trauma que existiu desde o início da sua vida até o momento em que ele ouve sobre o Evangelho, quando ele ouve sobre tudo isso sendo tirado das suas costas e que foi colocado ali na cruz de Cristo, você se torna uma nova criatura. Porque a partir dali, as coisas velhas realmente se passaram. Mas quantas vezes nós vemos cristãos que se dizem entregar a vida para Jesus, mas ainda carrega o peso do seu passado? Ainda carrega o trauma das suas consequências passadas? Porque não creram que aquilo ali, Jesus pagou o preço na cruz. Que aquilo ali Jesus quer restaurar, quer tratar todas as coisas que te tiram de realmente se sentir uma nova criatura, se sentir uma nova pessoa, para uma nova vida em Cristo. Que as coisas velhas, você pode ainda, se existir algo que ainda te deixa sem entender o senhorio de Cristo, ou com um propósito de viver esse senhorio, que te faz ficar abatido, ou que te faz ficar paralisado, você precisa colocar realmente aos pés de Cristo. Realmente você precisa crer que o perdão do pecado é verdadeiro. E não existe tamanho de pecado. O pecado da mulher aqui era um, o seu pode ter sido outro, do outro, cada um viveu um tipo de vida, mas o perdão do pecado não tem tamanho para o sangue de Cristo. Cristo, ele perdoa os pecados e ele perdoa de forma completa. O que nós acabamos de cantar na ceia, alvo mais que a neve, é limpo, começou uma nova vida, começou uma nova perspectiva, uma nova visão. E nós precisamos entender que a promessa do Cristo, desde o início lá, era de libertação. Se o Cristo vos libertar, verdadeiramente você é livre. Você é livre. O que a mulher aqui entendeu e fez com que os sentimentos dela e a perspectiva dela, as emoções, as atitudes dela mudasse, foi entender que aquele homem que estava frente a frente com ela, a hora que ele disse para ela: eu sou esse homem. Eu sou esse Messias que vocês estão esperando. Eu sou essa pessoa que vai fazer vocês entender tudo isso que faz com que vocês fiquem brigando entre vocês, que fazem com que você não consiga ter um espaço para adorar. Essa mulher, ela tinha o desejo de adorar a Deus, mas por causa de ensinamentos errados, por causa de coisas que ficavam brigando entre um e outro, ela não conseguia entender se de fato, ou onde ela adorava, ou do jeito que ela adorava, se realmente essa adoração estava chegando a Deus. Mas com as palavras de Jesus dizendo a ela, ela entendeu que a adoração, a partir dali, seria dirigida por outra pessoa. Seria dirigida por alguém que não mais seria um local de adoração, mas algo que seria interno, algo que fluiria de dentro dela para fora. E ela realmente creu nesse perdão, porque a promessa de Gênesis 3 é de libertação. É de restauração de todas as coisas. E se você entrar no novo evangelho, se você entrar na vida cristã, se você entrar fazendo parte de uma igreja, simplesmente por participar e não entender que você realmente foi perdoado, que você foi livre, que você foi liberto, você vai viver uma vida cristã sem perspectiva e ainda carregando os fardos nas suas costas, que é o que Jesus te convida a fazer. Vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Tome sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E a promessa de Jesus a partir daí é: você encontrará descanso para a sua alma. Se a sua alma ainda está abatida, se a sua alma ainda se perturba dentro de você, você tem onde encontrar descanso. No Evangelho, na cruz de Cristo, no perdão. Restauração da comunhão é resolvida em Cristo
Jesus. Agora nós podemos sentar à mesa. Nós podemos celebrar a ceia. Por quê? Porque a nossa comunhão está restaurada. Você pode tranquilamente pegar o pão, pegar o vinho, orar, agradecer a Deus e comer sem a preocupação de ser morto por estar fazendo isso de forma errada. Porque o véu foi rasgado. Porque a separação foi quebrada. Agora nós fomos tornados amigos de Deus, famílias de Deus, filhos de Deus, porque fomos perdoados. Irmãos, a primeira evidência na vida do cristão é o perdão dos pecados. Mas não é um perdão que você ouve falar, é um perdão que você experimenta. É um perdão que você começa a ter uma nova vida porque você fala assim: não há mais quem me julgue. Não há mais quem me condene. Quem fará isso? Né? Paulo diz em Romanos. Quem fará isso? Quem tentará acusação contra você? Algumas pessoas, eu ainda já ouvi em algumas mensagens, e está errado, diz que o diabo é o acusador, né? Não, o diabo era o acusador. Apocalipse diz que ele não tem mais essa autoridade. Apocalipse diz que ele não está mais acusando diante do trono de Deus. Jesus, a partir da cruz, Jesus rompeu isso. Está lá, leia Apocalipse que você vai ver todos os passos que Jesus conquistou ali na cruz. Não é o nosso foco da mensagem agora, mas creia que não há mais quem o condene, porque em Cristo Jesus você está perdoado. Não entenda isso que você pode levar uma vida de qualquer jeito, tá? Nós estamos falando aqui de você crer no perdão do seu pecado. A segunda evidência na vida do cristão para cumprir a missão é proclamar a boa notícia. O perdão que te alcançou não é só para você, é abençoar todos os povos da terra. É para que essa notícia chegue até os confins da terra. É para que essa notícia alcance os ouvidos de todos os povos. E essa é a missão dada lá, desde Abraão. Tornar Deus conhecido, a sua graça, a sua misericórdia, o seu evangelho, o seu amor, o seu perdão, tornar isso conhecido. A mulher, a partir do momento em que ela foi perdoada, o sentimento dela foi sair dali e sair correndo, anunciando a todo mundo. Venham conhecer um homem que me disse tudo o que eu tenho feito, perdoou os meus pecados. Venham conhecer. Essa evidência na vida do cristão deve ser visível. Aonde você estiver, nós acabamos de cantar ali, né, no hino tema da campanha, que alcance ao mundo ao meu redor. Alcance as pessoas que estão à sua volta. Que o Espírito Santo faça isso, mas o Espírito Santo, ele não vai alcançar as pessoas, tipo, indo sem você. Ele está dentro de você. Você é o instrumento usado por ele. Então, quando você diz, Espírito, alcance meu parente, alcance meu filho, alcance meu pai, minha mãe, meu esposo, alcance minha esposa, alcance meus avós, alcance meus amigos, alcance qualquer pessoa, você é o instrumento. Você está pedindo para o Espírito Santo, usa-me, leva-me. Seja, o hino de campanhas passadas, né, falava que nós somos os seus pés andando em toda parte, nós somos suas mãos curando e abençoando, nós somos seus olhos à procura de aflitos e somos sua boca proclamando o reino de Deus. É esse o instrumento que o Espírito Santo tem usado. É esse o instrumento que o Espírito Santo, que Deus prometeu para que as pessoas de toda a terra fossem abençoadas. Você sendo conduzido pelo poder do Espírito Santo para dizer a todos os povos, Jesus salva. Jesus é o Senhor. Jesus é o prometido. Aquele que viria, aquele que a mulher samaritana aqui disse a Jesus, nós cremos que virá o Messias. E todos os povos esperam por isso. Todos os povos esperam o anúncio de um Salvador, mesmo sem conhecer. Jesus disse isso, que os campos estão brancos para a ceifa. E ele diz a seus discípulos, à sua igreja, levante os olhos. Levante os olhos e veja isso. Olhe ao redor, olhe ao mundo, olhe em todos os cantos. Todo mundo está sedento por uma palavra de esperança, por algo que possa transformar as suas vidas. E essa esperança está
em Jesus. Proclamar a boa notícia de que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a terra, como Deus prometeu lá em Joel, capítulo 2, Isaías 44, também a promessa do Espírito Santo derramado, porque é o Espírito Santo que tornaria essa proclamação do Evangelho, essa missão para ser concluída possível. Receber esse poder, em Atos 1:8, que é o tema da nossa campanha, né? Recebemos o poder que veio sobre nós, a habitação do Espírito Santo, e somos testemunha a partir daí. A partir daí não tem como você ficar com a sua boca fechada. Não tem como você não anunciar o perdão que te alcançou, que é o que os discípulos mais falavam, né? Como eles eram presos, açoitados, a palavra deles era: como que nós vamos nos calar diante disso? Mas para nós é melhor obedecer a Deus. Deus, porque o perdão nos alcançou, aquele que nós esperamos a nossa vida inteira chegou. Como que nós vamos nos calar perante isso? Perdão que te alcançou, a restauração, a nova vida que você recebeu de Cristo, e você sabe o quanto você foi perdoado. Você precisa ser grato por aquilo que você foi perdoado. Aqueles que estão acompanhando a leitura aí diária, nós passamos pelo texto de Lucas, né? Jesus ali sendo, exortando, eu esqueci o nome do rapaz agora, mas ele recebeu Jesus em casa e para ceiar juntamente com Jesus, no episódio ali em que a mulher chega, derrama o óleo sobre os pés de Jesus, lava os seus pés, lava os pés de Jesus com suas lágrimas, depois derrama o perfume, enxuga com seus cabelos, e aí aquele homem que recebeu Jesus em casa fica indignado com aquilo e fala: se ele realmente fosse alguém de Deus, um profeta ou algo assim, ele saberia que essa mulher é pecadora. E aí Jesus, como conhece o coração daquele homem, ele vira para ele e fala assim, conta uma parábola, né? De duas pessoas que um devia um monte, o outro devia um pouquinho, e os dois foram perdoados pelo mesmo tanto. Ele fala para o homem assim: quem você acha que foi mais perdoado? E aí o homem fala: é claro que o que devia mais, né? E ele fala assim: então, o que devia mais é mais grato, porque sabe o quanto foi perdoado. Mas o que devia pouco também foi perdoado, deveria ser grato do mesmo jeito. E ele diz àquele homem assim: desde quando eu cheguei na sua casa, você não me recebeu, não me deu uma água para me limpar os pés, não me deu uma toalha para me enxugar, não me saudou com um beijo. Eu cheguei na sua casa e você não fez isso. Essa mulher, desde o momento em que ela chegou, ela lavou os pés com as suas lágrimas, enxugou os cabelos, beijou-me, não para de ser grato porque ela sabe o quanto ela foi perdoada. Então nós devemos, você sabe o quanto você foi perdoado? Porque a palavra de Jesus para aquele homem é: a quem muito foi dado. Esse é o reconhecimento da graça da pessoa, porque ela sabe o quanto foi perdoado. E muitas vezes nós vivemos uma vida cristã sem pensar, sem ser grato a Deus pelo que nós fomos perdoados. Você já parou assim: Senhor, do que o Senhor me perdoou? Você já começou a fazer uma retrospectiva da sua vida, de como você via Deus, qual que é o seu envolvimento com Deus desde o início da sua vida? E mesmo assim hoje você está aqui, sentado num banco, podendo agradecer a Deus, porque você sabe que a sua eternidade está garantida por alguém que pagou o preço por você. E ele não merecia morrer na cruz. Ele morreu por amor. Ele morreu para te dar a graça, para te resgatar, para te perdoar. E aí Jesus diz àquele homem: a quem muito foi dado. Então ela é grata porque ela sabe o tanto que ela foi perdoada. Mas todos nós fomos perdoados, e não foi pouco. Precioso sangue de Jesus custou o perdão da sua vida. Receber o poder, o selo, a garantia do Espírito Santo. É ele quem nos garante a evidência da vida cristã. A evidência do cristão, ele proclama o evangelho porque ele tem a garantia do Espírito Santo habitando nele. Adoração em verdade.
Por que a adoração é em espírito e em verdade? Porque agora a adoração é conduzida pelo Espírito Santo. É Ele quem rege o culto. É Ele quem rege a direção de todas as coisas. É Ele quem conduz a igreja de Cristo. É Ele quem distribui dons. É Ele quem dá aí a direção de como deve ser feito, não somente nas nossas reuniões, mas também na nossa vida. Porque Romanos 12 diz que a nossa vida agora é um culto a Deus. A nossa vida, o nosso dia a dia é um culto a Deus, porque o Espírito Santo nos conduz nessa adoração em verdade. Porque não é mais um local de adoração, Jesus está dizendo a essa mulher, mas é verdadeiros adoradores vivendo uma vida de culto a Deus. Ser guiados por Ele, Romanos capítulo 8, a partir do versículo 14, diz que nós temos agora um guia, uma direção. E se somos guiados por esse Espírito, nós temos a Deus. Então nós precisamos ser guiados por Ele. E a missão dele é tornar a missão completa. A proclamação do Evangelho de Jesus até o último a ser salvo. E produzir frutos. Produzir frutos, muitas vezes nós ficamos aí pensando quais seriam esses frutos, mas a maior evidência do que eu vejo na palavra de Deus é pessoas salvas. Você pode pensar o que for sobre o que é um cristão produzir fruto. O que é um cristão, mas o fruto do Espírito, a evidência na vida do cristão, nós temos o relato lá em Gálatas capítulo 5. Mas os frutos que o cristão produz, aquilo que a igreja produz é vidas salvas. É pessoas alcançadas pelo Evangelho. É o povo cumprindo a missão de abençoar todos os povos da terra. Os frutos que Jesus espera da sua igreja é que outras pessoas sejam alcançadas pelo anúncio do Evangelho. A proclamação do Evangelho é produzir frutos, e frutos dignos de arrependimento. O Espírito Santo, ele traz um equilíbrio importante para a igreja. Um equilíbrio entre... Eu tenho 3 minutos. Um equilíbrio entre a teologia, o ensino e a prática. O Espírito Santo, ele faz isso com a igreja. Ele traz esse equilíbrio entre o que aprendemos, entre o que sentamos, estudamos, compartilhamos e nos aperfeiçoamos em conhecer a palavra de Deus. O Espírito Santo, ele conduz a igreja nisso, levantando pessoas, mestres, pastores, para conduzir a igreja nesse ensino, mas ele faz esse equilíbrio entre esse ensino e a prática, para que, ao sair daqui, nós possamos realmente entender a frase de que estamos entrando em um campo missionário. Porque a missão é daqui para fora. É daqui para fora, não é acontecer igual estava acontecendo aqui na palavra da mulher samaritana. E eu estou aqui, eu não sei qual que é a minha forma de adoração, não sei se eu estou fazendo certo ou não, mas a partir daí Jesus diz para ela, vai alcançar os confins da terra. O tempo que está chegando, e de fato chegou, porque ele estava ali e a partir dele esse tempo começaria a ser cumprido, é não mais local. Não é mais a igreja estar sentada aqui esperando que Presidente Prudente venha até a igreja. É a igreja sair daqui até Presidente Prudente. É a igreja sair de Presidente Prudente e ir ao estado de São Paulo. É a igreja sair do estado de São Paulo e ir até o Brasil. E do Brasil até os confins da terra. É a igreja ir, é cumprir o id, é cumprir o fazer discípulos. Não é esperar que as pessoas venham. Muitas vezes nós nos apegamos ao texto de Atos e diz que Deus acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos, mas nós esquecemos dos relatos passados de que o texto relata que eles estavam vivendo o evangelho. Dia a dia eles estavam reunidos, pregando o evangelho, anunciando, e Deus ia acrescentando àquele povo, aqueles que iam sendo salvos. Porque a igreja não estava esperando alguém vir, mas a igreja estava indo. Estava cumprindo a missão dada em Gênesis, prometida em Gênesis capítulo 3, prometida em Abraão e até hoje, e consumada em Cristo Jesus e a partir de Cristo com o derramamento do Espírito Santo é abençoar todos os povos da terra. Não sei quantos ouviram aí o vídeo que o Tiago colocou no grupo de avisos da igreja?
Pode erguer a mão. Quantos viram o vídeo? É bom saber que só 2, saber que não funciona, então só anunciar a missões por WhatsApp. Mas é importante você saber como nós estamos avançando. Nós fazemos parte de uma igreja que faz parte de uma convenção, que faz parte de uma junta de missões, que todos ligados com o mesmo propósito de avançar, de cumprir o chegar até os confins da terra. E lá eles dizem que há muitos povos ainda, muitas línguas, que ainda não têm sequer um relato da palavra de Deus. É missão nossa chegar lá. É nossa missão chegar lá. Nós temos uma visão como batistas, né, da convenção, de alcançar todos esses povos, de cumprir a missão. Aí, para nós, não importa se a Assembleia também tem essa visão, se os presbiterianos também têm essa visão, se outras denominações têm essa visão. Nós precisamos entender que nós precisamos ter essa visão, de alcançar todos os povos da terra, porque fomos chamados para isso. Mas eu não posso ir, mas então eu preciso entender como eu estou investindo para que o evangelho chegue até lá. Como que eu estou investindo para que essa missão seja cumprida, ou eu não estou nem aí para se essa missão está sendo cumprida ou não. Eu estou preocupado com a minha igreja local, em sentar e entender o que a palavra de Deus diz para mim poder cultuar aqui e não importa os confins da terra. Porque o Espírito Santo ele faz esse equilíbrio entre você aprender aqui, mas com a visão de que outras pessoas precisam ser alcançadas por esse evangelho. É empolgante saber que a nossa junta de missões, né, a nossa igreja fez parte da plantação de igrejas somente em juntas de missões nacionais de 200 igrejas. Cerca de 200 igrejas no ano passado. Nós, somente aqui, na nossa igreja local, nós teríamos capacidade de plantar 200 igrejas em um ano? Não. Mas nós temos participado de um trabalho que tem, em um ano, plantado 200 igrejas dentro dos confins da terra, que é só missões mundiais. Nós temos cerca, o pastor Esteban trouxe aí o relato, né, da quantidade de missionários. Nós teríamos condições de sustentar essa quantidade de missionários? Não. Mas nós fazemos parte disso. Nós estamos empenhados na missão de ajudar a manter esses funcionários, esses missionários no campo. Talvez, igual o pastor Estevam disse, isso daí, R$3.000 o nosso alvo, para muitos é muita coisa. Enviar R$3.000 para uma junta de missões que estão lá, a gente não sabe nem o que está acontecendo. Mas estão cumprindo a missão. Nós fazemos parte disso. Se a nossa visão fosse e deve ser alcançar os confins da terra, nós nem deveríamos colocar um alvo ali. Nós deveríamos ter o coração generoso. Pelo perdão que nos alcançou, Paulo diz à igreja, se não me engano, segundo aos Coríntios, dizendo, não é justo se nós pregamos o evangelho, vocês foram abençoados, reconheceram a bênção que chegou até vocês, não é justo esperar de vocês uma resposta material, ou seja, uma ajuda financeira para sustentar as outras igrejas, que é o contexto do que Paulo estava falando ali sobre a coleta. Não é justo esperar isso, porque de que forma você pode ser grato a Deus? Se não for com aquilo que você tem, com o seu tempo, com a sua vida, com as suas finanças, investindo para que outros também o evangelho chegue ao ouvido desses irmãos. Então, esse equilíbrio que o Espírito Santo faz à igreja sobre o ensino e a prática, sobre o envolvimento com missões, sobre o envolvimento com o alcançar todos os povos, sobre a proposta da missão de Deus, que é abençoar todos os povos da terra, e entrar nessa missão. Para encerrar, eu quero ler o texto sobre esse ponto de o Espírito Santo trazer esse equilíbrio. Eu quero trazer o exemplo da carta escrita em Apocalipse à igreja de Éfeso. Todos conhecemos a carta escrita a Éfeso, uma carta bonita, uma carta linda de se ler sobre o Evangelho, sobre o que
Paulo escreve ali sobre a graça de Deus sendo alcançada àquela igreja, sobre a certeza deles em tudo, sobre o perdão que os alcançou. E quando nós chegamos em Apocalipse, no capítulo 2, existe algo interessante aqui que eu estava lendo. E eu fiquei pensando, acho que serve para esse ponto. Diz assim, capítulo 2 de Apocalipse: ao anjo da igreja em Éfeso escreva: essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Jesus ele está elogiando o trabalho da igreja no que se diz ao ensino, à prática, a confrontar falsos ensinos, falsos apóstolos, a heresias. Ele está elogiando aquela igreja por ter combatido uma prática herética dos nicolaítas da época, a idolatria e tudo isso. Aquela igreja era firmada no ensino da palavra, mas o que me intrigou foi: eu tenho contra você, que abandonou o seu primeiro amor. O que seria? Muitos já podem ter ouvido falar que aquela igreja tinha pecado e precisava voltar lá. Onde você pecou, volta lá e confessa o seu pecado. Mas o que eu entendi não era isso. Eu vi também algumas coisas para que alguém não pense que seja algo só da minha cabeça. É importante dizer isso. Abandonar o primeiro amor é muitas vezes nós esquecermos o perdão que nos alcançou. É muitas vezes nós esquecermos que nós estávamos nos lugar daqueles que estão lá fora. É muitas vezes nós sentarmos aqui, estarmos gratos a Deus pelo ensino, pela Bíblia que podemos estudar e discutir entre nós, mas esquecermos dos que precisam ser salvos. Quando nós lemos a carta aos Efésios, o que Paulo está dizendo a eles vocês eram assim e essa graça alcançou vocês, o amor alcançou vocês, vocês não mereciam. Pela graça vocês são salvos. Paulo enfatiza muito isso na carta aos Efésios. E passa um tempo, eles esqueceram disso. E muitos cristãos têm esquecido disso. Pela graça você foi salvo. E pela graça outros precisam ser salvos. Não sentem no banco, não se apeguem à teologia somente, não se apeguem ao ensino, não fiquem discutindo coisas entre vocês, mas para não sair para a prática. Para não sair para alcançar todos os povos da terra, para não investir a chegar aos confins da terra. Tenham o coração voltado para a graça que alcançou vocês, para o perdão que alcançou vocês e para o perdão que precisa alcançar outras pessoas. Porque aí você vai se preocupar em aprender para proclamar o Evangelho. Para que a habitação do Espírito Santo, para que a missão do Espírito Santo seja usada em você, o instrumento que você foi chamado para ser. Você foi chamado para ser nação santa, povo exclusivo de Deus, e todas as coisas que diz lá em 2 Pedro, 1 Pedro capítulo 2, mas para proclamar as boas novas. Para proclamar as virtudes daquele que te chamou das trevas, que te tirou das trevas. Isso é enfatizado no texto. Ele te tirou das trevas. Foi você que ele tirou das trevas para a maravilhosa luz dele. Levou você para junto dele porque você não merecia. Mas ele quer que você entenda
que essa mensagem vai chegar aos ouvidos de outros, porque você vai ser usado como instrumento dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Então, o que aconteceu com essa igreja de Éfeso? Ela parou, ficou brigando com pessoas, não, porque isso é heresia, porque isso é falso profeta, porque isso é aquilo, mas e aí? E o seu primeiro amor, e aquele perdão que te alcançou, e a graça que te alcançou? Vai, anuncia aos outros também. Você precisa proclamar esse evangelho da salvação. Outros corações precisam ser alcançados. Eu tenho isso contra você. E que nós, como igreja do Senhor Jesus, como habitação do Espírito Santo, possamos ter esse entendimento que o Espírito Santo faz esse equilíbrio. Ele nos dá bom ensino, ele levanta pessoas e nós damos graças a Deus por isso, que ensinam a palavra de Deus, que nos instrui na palavra, mas para que você saia daqui para fora e viva esse primeiro amor que te alcançou, o perdão que te alcançou. Duas evidências, não deixe que essas duas evidências saiam, deixam de fazer parte da sua vida cristã. Creia no perdão que te alcançou, mas leve esse perdão, esse anúncio de perdão ao ouvidos de outros. Ao ouvidos de outros, porque quem leva ao coração é o Espírito Santo. Só leve ao ouvido de outros. Diga às outras pessoas, Jesus perdoa o seu pecado. Jesus restaura a sua vida. Jesus tem um novo propósito para você. Ele morreu na cruz para perdoar o seu pecado. O evangelho, a vida dele foi santa, ele morreu, foi aceito por Deus. A sua ressurreição prova isso. Diga às pessoas, leve ao ouvido das pessoas. Viva esse primeiro amor, faça como a mulher samaritana. Toda a cidade veio para ouvir Jesus, porque a mulher samaritana saiu correndo e anunciando dentro da cidade que Jesus estava ali. Diga às pessoas, Jesus está aqui. A graça de Jesus está estendida. Creia, não parta desse mundo sem crer no perdão de Jesus Cristo. Amém? Quero convidar os irmãos a se colocar em pé, vamos orar. Pastor. Soberano e eterno Deus, tua é a missão. Partiu do Senhor, ó Pai, criar. Partiu do Senhor, ó Pai, fazer todas as coisas. O Senhor sabe o porquê fez. O Senhor sabe o que está fazendo. E o Senhor revelou a nós a parte daquilo que o Senhor está fazendo por nós. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor tem abençoado todos os povos da terra pelo sangue de Cristo Jesus. Nós cremos que a promessa que o Senhor fez em Gênesis está se cumprindo. Nós cremos, ó Pai, que, ó Deus, o Teu Santo Espírito habita em nós. Nós cremos no perdão. Nós cremos que fomos restaurados à comunhão pelo sangue de Cristo, porque temos a habitação do Espírito Santo garantindo isso em nós. Dia a dia podemos ouvir a voz do Espírito Santo nos dizendo, você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Você foi perdoado. Dia a dia nós podemos ouvir o Teu Santo Espírito dizendo ao nosso espírito isso. Pai, mas que esse perdão não fique somente em nós. Que essa graça não fique somente parada em nós, mas que nós possamos tomar para nós, ó Pai, as palavras de Jesus dizendo àquela mulher que rios de água viva fluiriam do nosso ventre. Que a Tua palavra, ó Pai, seria tão poderosa em nós, que a habitação do Teu Santo Espírito seria tão poderosa em nós, que nós seríamos testemunhas. Faça de nós assim, ó Pai. Que aonde estivermos, sejamos testemunha do Teu amor, da Tua graça, do Teu perdão. Faça com que possamos viver esse primeiro amor dia a dia na nossa vida. Que possamos proclamar o Teu Evangelho com toda a alegria, com toda a sabedoria, com toda a direção dada pelo Teu Santo Espírito. Que nós possamos ter a visão de cumprir a missão. Que o nosso coração seja generoso pela graça que nos alcançou. E se não possamos ir, ó Pai, podemos orar, podemos contribuir, podemos investir, ó Pai, nos missionários que foram chamados pelo Senhor para estar nos campos. Ó Deus amado, que a nossa igreja tenha essa visão. Não nos deixe ser estéril, mas produza em nós também filhos. Ó Pai, que nós possamos ter visão de plantar igrejas, que nós possamos ter visão de proclamar e de dar frutos, ó Pai, colhendo pessoas, anunciando o Teu Evangelho e assim também alcançarmos essa região de Presidente Prudente, onde ainda há 5 lugares, ó Pai, onde não tem a presença batista.
Deus, usa-nos, pois se nós cremos que pregamos o verdadeiro evangelho, nós precisamos estar lá, pregando o verdadeiro evangelho. Levante obreiros para as suas searas, pois nós sabemos que o campo é grande. Ó Pai, que a colheita é grande, nós clamamos ao Senhor. Levante obreiros para a tua seara e faça-nos dobrar os joelhos em oração. Faça-nos abrir o coração para sermos alegres em orar, em contribuir, em participarmos da missão que o teu Santo Espírito tem feito no mundo. Louvado seja seu santo e eterno nome. Obrigado por esta oportunidade. E agora que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, as consolações e a comunhão do Santo Espírito seja com o seu povo, com todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe cada um, tenha todos uma boa semana e um abraço particular meu a todos, pois hoje à noite eu estarei em viagem. Peço que os irmãos orem também pela nossa viagem durante a madrugada. Amém?